Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo neste canal. Sou o Tobias e queria falar sobre um filme, na verdade seriam dois e mais um livro, sobre uma figura muito interessante da intelectualidade espanhola, tá? Que é Miguel de Unamuno. Tá? Recentemente, graças ao amigo Vitor, eu consegui assistir a um filme já de 2015 que é sobre Dom Miguel e chamou-me a atenção a um detalhe muito peculiar sobre a figura de Miguel de Unamuno. Tá? Se você não conhece Miguel de Unamuno, não tem nenhuma informação sobre ele, farei um pequeno jabá, que é esse livro, um livro no qual eu trabalhei com a editora Chafariz. Fiz a tradução de alguns contos de Miguel de Unamuno e um ensaio com uma breve exposição sobre a pessoa dele e também sobre elementos do seu pensamento. Tá? Vale a pena você conferir se tiver algum interesse no autor e não leu nada sobre ele. Vai ter aqui um ensaio introdutório somado a alguns contos, ou seja, o seu material de literatura. Né? E o que chama a atenção na figura do Unamuno, que é um espanhol originário do País Basco, espanhol, nascido na cidade de Bilbao, em 29 de setembro de 1864, num contexto ali onde havia as chamadas guerras carlistas na Espanha. E Bilbao é marcado pelo bombardeio que foi feito à cidade durante esse período, algo que marca muito também o autor em questão. Mas enfim, ele nasce nesse período, vai viver até o período da Guerra Civil Espanhola, morrendo em 1936, no dia 31 de dezembro. Né? Mas a grande questão é que o Unamuno, como figura pública, ele sempre foi alguém muito problemático, no seguinte sentido, que não era muito fácil colocá-lo em um grupo específico. Apesar de apoios a um lado ou outro, a forma de atuação dele, como polemista, como debatedor, sempre foi muito particular, muito pessoal. Ele escrevia partindo daquilo que ele queria falar naquele momento, né? O que sempre causava problemas na hora de tentar enquadrá-lo em uma certa instância do pensamento público, colocá-lo em um determinado partido ou inseri-lo numa uma escola, linha de pensamento, etc. Então já começamos aí. Uma outra característica é que a própria vida de Unamuno é uma vida que, por si só, oferece um roteiro extraordinário para um romance. E por isso, após assistir esse último filme, eu pensei nisso e resolvi falar um pouco sobre essas produções cinematográficas e sobre o livro, no qual ele é um personagem. Não é um livro dele, mas ele é um livro no qual ele é personagem. Ele foi muito marcado por questões de cunho intelectual, vinculado principalmente ao conflito entre razão, né, e sentimento, a autonomia da razão não, a capacidade da razão de explicar as coisas, mas também a incapacidade dela de marcar território em tudo no que é humano. Então, por isso, a filosofia ela tem um caráter trágico, porque ele está, nesse sentido, inserido nesse conflito, e também, como ele próprio coloca, um caráter agônico. Agonia aqui entendida como luta constante frente ao sentimento trágico da vida, tá? Que é a nossa condição de homens vivendo a própria vida e tendo como horizonte a morte.
E esse horizonte da morte, ele ainda é marcado pelo primeiro conflito que eu havia mencionado, o conflito da razão, que diz que a morte ela encerra tudo, mas ainda existe a vontade, um sentimento, um desejo de imortalidade. O termo seria fome de imortalidade, que aparece aí nas leituras unamunianas. Ou seja, o indivíduo que está vivendo e não quer deixar de viver, de alguma forma. Então tem esses elementos marcados aí na sua biografia. Fora as polêmicas com as quais ele vai se digladiar ali, ele chega a ter livros colocados no Index, ele sofre deposição de cargos da universidade, depois é colocado de novo, depois perde o cargo de novo. Ele acaba sendo exilado por questões políticas na ilha de Fuerteventura, inclusive cenário de um dos filmes, e passa um período na França. Gera uma situação muito engraçada, inclusive, com relação a uma de suas obras, que é o livro Como Escrever um Romance, que ele escreveu primeiro em espanhol, depois ele traduziu para o francês, ele foi publicado primeiro na França, e quando ele volta para a Espanha ele não tem mais o original dele, então ele pega a versão francesa e ele mesmo traduz o livro dele. Né? É um ensaio muito interessante sobre isso na edição do livro que foi publicada pela Realizações. Então, mais uma vez, se tiver interesse no Unamuno, vai ter que correr atrás desse livro, porque é de conhecimento da maioria os problemas de continuação das publicações da Realizações, que provavelmente irá fechar. Tá? Bom, a grande questão então seriam as obras nas quais o Unamuno aparece. E a primeira que eu tive contato foi um filme que se chama Mientras dure la guerra, que é dirigido pelo senhor Alejandro Amenabar. Alejandro Amenabar. É um filme de 2019. Ele apareceu até em streaming já, tá rodando por aí. Né? Esse não precisa de métodos obscuros para ser encontrado. E é um filme muito sensível no diz respeito à relação do Unamuno com a universidade, o contexto da Guerra Civil, a figura de Milan Astray, que vai exercer ali um papel que a gente pode dizer um papel importante no que diz respeito à última condenação que o Unamuno irá sofrer, uma prisão, vai ficar vigiado em casa pelos soldados do Franco e tudo mais. E tem como o grande clímax o discurso proferido em Salamanca em 16, quando ele profere uma frase que ficou famosa. Muitos dizem que é uma frase apócrifa, mas enfim, ela ela é muito certeira dentro do quadro de pensamento do Unamuno, que é a frase vencereis, pero não convencereis. Vencereis porque tem a força bruta para vencer, mas não vão convencer, porque para isso você precisa da razão, precisa do diálogo, precisa do embate das ideias. A vitória ali naquele caso da guerra seria a vitória da força bruta contra a inteligência. E Milan Astray, lá no momento em que o Unamuno discursava, gritava muerte a la inteligencia, muerte a los intelectuales. Então é um clima muito tenso. O Unamuno sai de lá escoltado, ele estava com a esposa do Franco. Ela tinha uma certa afeição por ele, gostava dele, uma coisa assim. E ela dá o braço para ele, junto com o bispo da cidade que também estava lá. Os dois saem, colocam ele num carro e ele é levado. Esse filme tem uma sensibilidade muito boa, principalmente na relação do Unamuno com as pessoas que eram próximas dele ali, no conjunto, algum pastor, inclusive, que desaparece. O desaparecer dele é porque a ditadura pegou e a gente já imagina o que pode acontecer. O que aconteceu, na verdade. E ele tem essa sensibilidade de lidar com o período da Guerra Civil. Vale muito a pena. É um filme muito interessante para nos jogar nesse ambiente, Guerra Civil Espanhola, que é deveras problemático. O outro filme, um filme que eu assisti recentemente, mas é um filme mais antigo, que é um filme de 2015, dirigido pelo Manuel Mechon,
que se chama La Isla del Viento. E começa com o Unamuno sendo deportado para Fuerteventura, que é uma das ilhas do arquipélago das Canárias. E esse filme tem uma sensibilidade um pouco maior, tá, que o primeiro, no que diz respeito do contato e da vida do Unamuno naquela comunidade durante o tempo que ele esteve lá. Aí logo ele é levado dali para a França. Aparece um francês lá que leva ele embora, porque não queria vê-lo preso e privado de sua comunicação. Tá? Claro que tem todo um jogo ali. O francês queria aproveitar disso para conseguir exclusividade com ele nas suas atividades jornalísticas. Né? Mas a grande questão é a maneira como o Unamuno se relaciona com aquele lugar. Ele vai observando como as pessoas vivem ali com certa dificuldade. E quando digo pessoas é o povão mesmo, né? Gente do povo, não a elite abastada que está ali muito bem, obrigado. E um dos principais problemas do lugar é a água, que se cobra muito caro, ou você toma água de péssima qualidade. E a relação do Unamuno com as pessoas nessa condição é muito interessante, porque você vê a grande preocupação que o Unamuno sempre teve. Está ali logo no início do livro dele, El Sentimento Trágico de la Vida, que é a preocupação com o homem de carne e osso, né? Com o homem que vive, que sofre, que morre, que se alegra. Tá? Essa pessoa que não é um mero conceito, como conceito de ser humano, como conceito próprio de homem, como conceito de humanidade, não é nada. Ele não gostava de colocar isso de maneira vazia, mas ele gostava sempre de falar o homem e dar-lhe um nome, tá? Ou falar o homem em si mesmo. Tá? A pessoa para ele tem uma importância fundamental. E nesse filme específico, La Isla del Viento, nós podemos observar essa peculiaridade da preocupação namuniana com o homem de carne e osso, ou seja, com aquelas pessoas que estão ali, né, preocupadas com a vida que tem que viver e por uma série de ignorâncias, tá, dos outros, daqueles poderosos que têm ali meios de viver muito bem, obrigado, eles não se preocupam com essa gente. Tá? Então, nesse sentido, a sensibilidade unamuniana nesse filme ela me chama mais atenção. Apesar que eu também gosto do outro filme, né, Minha Entre as Dores e la Guerra. E finalizando essa observação de Unamuno personagem, tem o livro que foi escrito pelo Luiz Garcia Rambrina. Luiz Garcia Rambrina, que tem o título El Primer Caso de Unamuno. E esse livro ele me pegou porque a primeira aparição do personagem Miguel de Unamuno é descrita de uma forma muito, muito boa. Eu gostei bastante. É muito clássico ali. Você consegue ver muito bem o personagem por aquela descrição rápida ali no início, quando o personagem chega. Esse livro é um romance de caráter romance policial. Unamuno ele acaba entrando como uma espécie de investigador na história de um assassinato que querem imputar a morte a uma pessoa comum, mas que ele não. Claramente é visível que esse suspeito ou apontado como o assassino não é ele. E desenvolve-se ali, dentro de toda a polêmica unamuniana, aquela figura forte, né? Mesmo sendo velho, o Marias comenta em um trecho muito interessante que você conseguiria ver toda a vitalidade, a força no rosto de um homem que aparentava ser muito velho, tá? Mesmo que não fosse tão velho assim ainda, mas parece que os sofrimentos da vida, né, as crises existenciais pelas quais o Unamuno passa, fazem dele um velho. Tá? E esse personagem, esse Unamuno
em conflito aparece muito bem também no livro do Rambrina, tá? Fica, portanto, essa dica rápida, não tão rápida assim talvez, para poder acompanhar aí ou conhecer um pouco de Unamuno como um personagem, tá? Como um personagem em alguns momentos específicos da sua vida, no caso os dois filmes, e dentro de uma obra de ficção, que é o livro do Luiz Garcia, perfeito? E caso tenham interesse, não esqueçam do livrinho, tá? Contos Escolhidos, do Miguel de Unamuno, um trabalho que eu mesmo realizei. Que é a dica. Um abraço e até a próxima.